Pessoal, bom dia. Eu fiz aqui um algoritmo aqui que vai ajudar vocês aí numa série de exercícios, principalmente desta lista de exercícios. Eu criei um algoritmo aqui de teste que, para início, assim, vocês não vão ter problema nenhum, porque eu criei uma variável aqui, por exemplo, chamada sexo, do tipo caractere. E aí aqui eu estou pedindo para aparecer na tela, né, uma mensagem para o usuário, digite seu sexo, aí embaixo ele vai digitar. E aí eu fiz um teste, uma sequência de teste condicional aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. O primeiro teste é o seguinte, esse aqui, ó. Se o sexo é igual a masculino, vocês percebem aí que o masculino, a primeira letra, eu fiz de propósito isso, a letra M estando em maiúsculo, né? Então ele vai testar isso. Se eu digitei na variável sexo a palavra masculino com a letra M maiúsculo, ele vai aparecer essa primeira mensagem aqui, ó, tá? Se não, se eu digitei feminino com o primeiro dígito maiúsculo, ele vai aparecer essa mensagem. E se não acontecer nenhuma dessas duas possibilidades de cima, ou seja, se eu não digitei nem masculino nem feminino, vocês vão ver que vai aparecer assim, digitação errada, né? Escolha do sexo errado, então, por exemplo. Só vou mostrar uma coisa interessante na hora que rodar aqui, ó. Então, eu vou executar o programa. Então, tá aqui a mensagem, a tela, ó. Só que, ao invés de digitar masculino com M maiúsculo, eu vou colocar aqui, ó, masculino. E vocês vão perceber que no algoritmo isso vai funcionar, ó. Vou dar um Enter, ó. Olha lá. Ele colocou bom dia, senhor, ignorou o bom dia, senhora aqui e a digitação errada. Por quê? Porque eu digitei masculino com uma das opções do sexo ali. Vamos rodar de novo, ó. Vou executar de novo aqui. Tá aqui o programa. Vou digitar agora masculino com letra com M maiúsculo do masculino. Vou dar Enter. Aí, ó. Fim, então, da execução do programa. Vamos testar uma outra possibilidade, ó. Vou rodar o programa aqui, então. Vocês vão ver a outra possibilidade, ó. Eu vou digitar aqui F, imaginando que fosse feminino. Né? Vou dar Enter, ó. Olha lá, digitação errada. Por que isso? Porque não é nem masculino nem feminino. Uma coisa que nesse exemplo que eu quis passar para vocês é justamente isso. Que quando você testa conteúdo para uma variável do tipo caractere, esse conteúdo que você está testando ele tem que vir dentro de aspas. Assim, ó. Você percebe aqui, ó, se sexo é igual a feminino, se sexo é igual a masculino, entendeu? Então, isso em algoritmo é feito dessa forma. Então, todas as possibilidades aqui eu testei, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz um outro programa aqui no DevC que tem o mesmo exemplo, só que aí agora vai englobar alguns assuntos novos para vocês aqui para facilitar no projeto que vocês estão fazendo. Então aqui, ó, eu vou incluir uma biblioteca nova aqui que é essa string.h, essa que eu selecionei aqui, ó. Então eu coloquei #include, deu espaçozinho aqui, ó, vocês estão vendo? E aí coloquei string.h. Aí criei a variável sexo, que ela guarda no máximo 9 caracteres. Por que 9? Ó, masculino aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Mesma coisa, por exemplo, a palavra feminina, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, então, mas ela consegue guardar. Né? Aí no programa, o que muda? Primeiro, aí o printf aqui, eu coloquei digite seu sexo e aí o usuário vai digitar. Com uma observação, você vai usar aqui para esse caso o porcentagem S, que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Nesse local aqui, ó. E aí o teste condicional, pelo fato de eu ter usado esse string.h, ele não é feito que nem lá em algoritmo. Se eu testasse sexo é igual a masculino entre aspas, aí você tem que usar essa funçãozinha aqui, ó, str
CMP. Tudo em letra minúscula, entre parênteses, vocês vão colocar assim, ó, sexo, vírgula, sexo por quê? Porque é o nome da variável que está guardando alguma coisa. O que o usuário digitou de sexo. Então, eu tenho sexo, e aí o conteúdo que eu vou estar testando dela depois da vírgula aqui dentro do parênteses. Ó, você percebe, tem strcmp, abri parênteses, coloquei o nome da variável que recebeu o dado e o dado que eu quero testar, que é masculino. Você percebe que o feminino aqui embaixo eu mudei, ó, tá? Olha lá, com strcmp. Por que desse igual a zero aqui? Isso daqui a gente vai aprender na matéria do quarto bimestre ainda, mas assim, tem que adiantar justamente por conta de ser uma variável do tipo caractere e vocês vão precisar disso para o projeto. Então, por exemplo, se eu quero saber se qualquer variável do tipo caractere em deve ser mais, ela está com algum conteúdo guardado, por exemplo, a palavra masculino aqui, ó. Se a variável sexo estiver guardando masculino, essa funçãozinha, isso aqui tem o nome de função na programação. Essa função ela vai retornar zero. Então, aí quando eu faço o teste, se ela é igual a zero, significa que masculino é o conteúdo da variável sexo. Entendeu? Então, para eu conseguir fazer teste com dados do tipo caractere in, deve ser, eu tenho que obrigatoriamente usar strcmp aqui, ó. Desse jeito que eu escrevi aqui. Então, para testar o masculino, eu testei assim, ó, se ele é igual a zero. E se ele é igual a feminino, ó, vocês percebam aqui dentro do parênteses, estou dando até uma ajeitadinha aqui, ó. Então, aqui, ó, strcmp. O que é strcmp? str é uma abreviação de string. String, cmp de compara. Então, compara string. Compara string o quê? Se na variável sexo eu tenho a palavra feminino. Se na variável sexo eu tenho a palavra masculino. Então, se for masculino, ou seja, se ela retornar zero para mim, ele vai executar essa mensagem. Caso contrário, ó, vocês percebam aqui que nesse caso contrário, ó, eu coloquei esse outro teste condicional aqui, ó. E ele também tem o caso contrário dele, ou seja, se for masculino é isso, se for feminino é isso. Se não for nenhum dos dois, aí ele vai jogar essa mensagem para mim. Vou fazer um teste de execução desse programa aqui, ó, executar, compilar e rodar. Ó, só que agora o que eu vou fazer de teste? Eu vou testar, ó, como a gente tinha lá no algoritmo, mostrei até para você que ele funciona tanto para letra maiúscula como minúscula. Mas olha agora o que acontece aqui no deve ser, ó. Se eu colocar masculino, ele vai funcionar, quer ver, ó? Olha lá, bom dia, senhor, tá? Aí vou rodar ele de novo, executar, compilar, executar. Ó, agora eu vou digitar aqui masculino, tudo com letra minúscula, ó. Masculino. Olha lá, ele coloca como digitação errada. Por quê? Porque o C, como eu falei em aula para vocês, ele é case sensitive, ele é sensível à letra maiúscula e minúscula. Então, até para o conteúdo que está sendo testado, ele verifica se está exatamente digitado igual ao que o usuário digitou, né? Então, por exemplo, para ele passar aqui para dar o bom dia, senhor. Inclusive, esse programa é um programa da lista de exercício de vocês. Que ele coloca lá bom dia, senhor, bom dia, senhora, e ainda previa até essa outra opção. Tá? Então, fica a dica nessa primeira aula para essa semana aqui, para ajudar vocês no projeto que vocês estão desenvolvendo. Tá? Então, para aplicar isso no projeto, porque vocês vão ter essa situação no projeto, né? De fabricação de peças masculino, feminino, por exemplo, esse tipo de coisa, vocês podem usar isso daí também. E até mesmo para as listas de exercício. Se não me falha a memória, acho que do projeto de vocês é aquele caso do ano, né? Então, o ano de vocês, lá, né? O ano não, perdão, o mês. O mês lá que você vai digitar, se o mês for dezembro, se o mês for fevereiro, você tem que testar dessa forma. Então, a variável que guarda o mês digitado, ela vai estar aqui no lugar dessa do sexo. O mês que você está testando vai estar aqui, ó. E aí é lógico, você também ainda pode usar uma outra
coisa que é o seguinte, ó, vamos supor, eu tenho mais de um mês, então você coloca isso aqui dentro de um parênteses, por exemplo, né? Quer ver? Eu vou fechar aqui, né? E aí você pode usar o E lógico aqui, né? Que eu tinha falado para vocês. E aí abrir outra condição aqui e escrever ela aqui dentro. Que não é o caso para esse programinha de exemplo que eu estou dando. Então, eu estou tirando aqui, ó, só para permanecer esse teste de condição nessa condição. É quando você tiver que usar o E, o ou, o não, aí você pode colocar cada condição dentro do parênteses e vai separando com E. Tudo bem? Então fica aí para essa semana essa aulinha aqui para vocês aplicarem nas listas de exercício do projeto de vocês. Tá bom? Valeu aí.